pirâmides eram tipo portais? Sim, portais dimensionais. A arquitetura, o planejamento, arquitetura, a posição, localização. localização Até perfeita. Eu É cheguei tipo a um vórtex. O vórtex de energia das linhas de lei. E até Cruza, hoje. Até Antes hoje, da no- pandemia eu tava no Egito. É como eu se- testei os rituais da mesmo? Golden Dawn. Você fazer o RMP, né, o ritual de proteção e tal, dentro da pirâmide, É ela uma coisa vibra absurda. inteirinha, assim, parece que ela Ela tá... tem uma você carga energética, sente ela inteira. produz eletricidade mesmo. Ela tem uma pedra chamada dolomita, que sob pressão ela produz carga elétrica. Então os egípcios estão muito avançados. A posição Mas geográfica. quem que ensinou isso pra eles? Demônios, anjos? Quem? Pois é, eu entendo como entidades diabólicas que ensinaram, assim como eles ensinaram a construção de Stonehenge, das pirâmides maias, incas, astecas. Quem Babel. ensinou para esse povo que era a forma piramidal? Você vê tem pirâmide no Camboja, Não, né, os Manaus. maias, os astecas. Sim, e tinha sacrifício ritual, especialmente os astecas. Matavam muita gente, né? Matavam em escala industrial. Isso aqui eu não entendo. Por que essa forma de pirâmide aparece em vários lugares ao mesmo tempo de povos que não tinham que conexão? não tinham conexão. Você vê Porque realmente é alguma coisa que E tem... dependendo Sim. de onde você tá, eles vão imitar as constelações que estão em cima. Por exemplo, aqui no As México... três mais famosas, elas imitam Orion. É? Ali as três, O né? que é imitar Orion? Do jeito que tá no céu, reflete embaixo. Eles estão na mesma posição. Se você pegar o mapa do céu Sei. e olhar embaixo, as pirâmides estão na quê? mesma posição. É. E aí você vai olhando, então tem serpentes, aquelas do Camboja, se eu não me Que engano, formam sim, Draco, sim. serpentes. As do México também são outras constelações. Mas isso é que eu não entendo, por exemplo. São portais. Isso é uma quebra da lei espiritual? É uma brecha? Eles acharam uma brecha de atravessar? Por isso... Encontrar um meio de se locomover. Porque no começo da criação, veja bem, toda a minha âncora é bíblica. Tá. Né? Eu não posso falar nada fora da Bíblia que eu vou estar errando. Né? Então, quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles estavam num local chamado paraíso. Ali estava também Satanás, que faz uma alusão à serpente. Certo. Então, ou seja, ele não tinha... Por que Satanás estava junto com os filhos queridos de Deus? Você tem um motivo isso? Ele caiu também, né? Por causa da rebelião nos céus. É. E ele estava ali, só tinha uma regra, cara. Só uma regra. Hoje não era nem os 10 mandamentos, era uma regra. Não come dessa árvore. Só isso. O resto você faz o que você quiser. Então tinha que ter uma aprovação. E caíram lá no canto da sereia. Então o diabo estava restrito àquele perímetro territorial. Com o pecado, ele expande. Você vê quando em Jó ele aparece. Jó 2:1, ele vai Deus ganhando pergunta, e aí, território. onde é que você anda? De andar pela terra e passear por ela. Então ele tem mobilidade para todo do globo terrestre, né? Mas ele precisou abrir esses portais. Desde a Mesopotâmia, ensinam a fazer construções, né, muito bem específicas que os deuses, eles acreditam que os deuses, na verdade, demônios, ensinavam eles, né? Os sumérios, os babilônios, né? E aí, pela história, você vai vendo essas entidades se mobilizando. Agora, no Egito, só abrindo rápido parênteses, para concluir a sua Não, pergunta. é isso que eu quero saber, mais no Egito mesmo. Então, haviam 3 deuses tutelares, 3 deuses mais importantes no Egito, Osíris, Ísis e Horus. Eram Que é a adorados, cabeça do... eram assim, adorados em toda a extensão territorial do Egito. Então, eram espíritos territoriais plenos, absolutos. Tinha o Anubis, que presidia os rituais de mumificação, né? Visualmente, como que era o Anubis? Anubis é a forma de um chacal. A forma de um chacal. Tá. Né? E tem uma entidade curiosa que ela apareceu na 5ª dinastia, que é o Amon-Ra. E ele fica presente até. Você lembra? Tinha um desenho até. Lembro. Né? O Amon-Ra. Mun-Ra, né? Mun-Ra, isso, eu lembro Espíritos... disso. O que é? Eu não lembro. Eu não lembro, eu sei que ele tinha uma voz toda das trevas, assim. Exatamente. Transforma essa forma decadente em Mun-Ra. Mun-Ra, É isso meio mesmo. baseado nessa ideia do... Aí você vê na 10ª, foi na 18ª dinastia, você vai ver numa tumba de um faraó chamado Tutmés III, descritos feito sobre a entidade Amon-Ra. Diz alguma coisa como eu, Amon-Ra, senhor do trono das tuas terras, ou seja, do Alto Egito e do Baixo Egito, te abençoe em nome de Ra, em meu nome, em nome de Ra, por toda a eternidade. Então ele coloca em meu nome, em nome de Ra. Haviam 2 entidades, o Amon e o Ra. Os demônios não têm divisão entre eles. Não existe facção, né? X, facção Y. Não tem eles estão hierarquia? todos unidos, tem hierarquia. Mas eles trabalham juntos.
Né? Não tem divisão. Ah, não tem? Não tem, né? Pelo menos na seita satânica que eu fiz parte, não tinha Tava divisão. todo mundo... Não existia a ala pentecostal, É. a ala tradicional, né? Não tinha isso, né? Era uma coisa linear. Era a mesma doutrina, o mesmo escopo para todo mundo. Então, esses espíritos territoriais, eles permeavam no Egito porque eles eram adorados ali, tinham rituais de adoração a eles. Não eram permitidos para eles se eles quisessem ir para América do Sul, por exemplo. Não, eles eram territoriais. Mas cada um ali. tinha o seu. Na América do Sul você tinha outros deuses. Tem que ver assim, cada povo tinha os seus espíritos, seus deuses, seus principais poderes de adoração, né? E aí era engraçado que os deuses de cada religião era o demônio da outra religião. Por exemplo. Então os Asuras e os Madras, eles estavam ali onde é a Turquia hoje. Então, para os Asuras, se você for ver pelo ponto de vista da Índia, os caras eram anjos. E pelo ponto de vista da Turquia, eles eram demônios. Tem o mesmo nome. E os outros eram demônios para um e anjos para o outro. E o povo tá em briga até o dia de hoje, né? Ainda sobre as pirâmides, a intenção, quando colocavam o faraó lá, era de ele fazer a passagem também? Fazer a passagem. Era fazer um portal dimensional pro faraó. O faraó ia fazer o ritual. Dá para fazer até nos dias de hoje, com a iniciação, só que o pessoal faz com enteógeno hoje. O que é isso? Uma erva, cogumelo, LSD. Você fica num lugar fechado, toma... E aí você sai do corpo, que é a prova viva de que você teve num outro lugar. Entendeu? Você não precisa, eu acredito em espírito e tal. Não, cara, você vai experimentar, você vai fazer o ritual. Caramba. E aí você vai sair do seu corpo, olhar seu corpo ali, ver os outros espíritos, ver os caboclos, as entidades, ou os espíritos que for. E aí você vai conversar com eles. Então você vai conhecer o lado espiritual, não achar. Por que... E aí o faraó voltava. E aí com essa... Voltava como? Ele voltava... Você volta como espírito. Segue de volta o fio de prata e pum, voltou. E aí você sai e fala assim, pô, eu já vi, eu tive essa projeção e tal, eu conheci o outro mundo. Isso aqui existe. É a diferença do cara que não é iniciado porque é iniciado.